gente, boa noite. Graças e paz a vocês. Bem, quem não me conhece, eu sou o Cláudio, pastor líder desta igreja, pastor plantador em São José dos Campos. E para mim é muito bom estar com você hoje aqui de novo. Bem, antes disso, as crianças, vamos chamar as crianças para nós orarmos. Se você tem um filho de 2 a 10 anos, não é isso? 2 a 10 anos. Você pode liberar para ele vir aqui, para que eles possam, a gente possa orar com eles e eles possam ir para a escolinha. Tudo bem com vocês? Tudo. Quem conhece Abraão aí? De onde? Mora perto da sua casa? Da onde você conhece? Ué? Da onde? Da Bíblia. Da onde? É isso aí. Mandei uma pegadinha para ele, ele caiu. Mandou bem, Belinho, mandou bem vocês. Agora, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz que Abraão foi chamado por Deus porque ele tinha uma promessa para ele que ele seria pai de uma grande nação. E diz que Abraão creu em Deus. Então, uma coisa que vocês logo têm que aprender. Sempre creiam em Deus. Nunca se esqueçam disso. Muita gente vai dizer para vocês, eu não acredito em Deus. Não. Sempre acreditem em Deus. Mas aí diz a Bíblia que quando Deus chamou Abraão para crer melhor, eu vou fazer você o pai de uma grande nação e por meio de você nascerá um que salvará o seu povo dos seus pecados. Quem é esse? Jesus. Cara, vocês estão 10. Jesus. E aí diz a Bíblia diz que isso foi acreditado como justiça a Abraão. Você sabe o que significa acreditado? Ninguém aqui tem conta bancária? Vocês não têm conta bancária ainda? Pais de vocês deram um smartphone para vocês, mas não abriu uma conta bancária ainda para vocês. Sabe o que é uma conta bancária? É onde o pai de vocês guarda o dinheiro. Isso é uma conta bancária. Chega um pouquinho para eu ver isso aqui. Isso, é um lugar onde seus pais guardam o dinheiro. Você pode perguntar à sua mãe, seu pai. Você vai saber o que é uma conta bancária. Mas imagine, é engraçado. Sabe o que vocês devem fazer? Leva um smartphone de vocês. Fala assim, pare, gente, e abre uma conta bancária para mim, para eu aplicar meu dinheiro. Vocês acham? Não? Mas aí, essa palavra acreditada significa, imagine que o pai de vocês, a mãe de vocês, tem uma conta bancária. De repente, em outro dia, apareceu R$1 milhão lá. 1 milhão. Foi? Não, eu falei, imagine. Como que vai aparecer Listen to me, preste atenção em mim. Calma, relaxa. Mas aí, apareceu R$1 milhão na conta da sua mãe lá. Não, calma, amanhã, você não sabe ainda o dia de amanhã. Calma, ouve aí. Apareceu uma conta amanhã na conta dos pais de vocês. Mas os pais de vocês não trabalharam para isso. Eles não roubaram. Então, eles não roubaram. Então, eles trabalham, mas eles não ganham para ter esse dinheiro na conta. Mas apareceu R$1 milhão na conta dos seus pais. E não foi roubado, e não foi nada. E a pessoa que botou lá R$1 milhão não chegou para os seus pais e falou assim, eu quero esse dinheiro de volta. Simplesmente o dinheiro passou a ser dos pais de vocês. Isto é a palavra, significa a palavra acreditado. Algo foi colocado na conta de vocês, dos pais de vocês, sem serem de vocês. Agora preste atenção nisso. Quando Deus diz que quando Abraão creu, isso foi acreditado com a justiça, é que Deus derramou o seu amor sobre vocês e a justiça dele, a bondade dele vem sobre a vida de vocês, mesmo sem vocês terem feito nada para receber. Foi o amor de Jesus. A promessa de Deus a Abraão é que Jesus Cristo passou
a fazer parte da vida de vocês, sem vocês terem feito nada por merecer, sem seus pais terem feito nada por merecer. Então, lembre-se de uma coisa, que o que Abraão creu, vocês devem continuar crendo. É que, por causa de Jesus, a vida de vocês, Deus colocou a sua bondade e seu amor por vocês, e nunca mais vocês perderam isso. Então, lembre-se disso. Preste atenção. Listen to me. Prestem atenção. Todas as vezes, se vocês um dia ficarem mais velhos, cometerem um erro, cometerem um pecado, nunca se esqueçam do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por vocês. Ele acreditou uma justiça para vocês. Então vocês podem sempre voltar para Jesus, pedir perdão pelos pecados de vocês, porque vocês serão e já são perdoados. Ok? Entenderam? Então vamos morar para a gente ir embora. Para vocês irem para lá. Resumo do sermão, tá? Para vocês. Pai querido, obrigado pelas nossas crianças. Obrigado por ter acreditado justiça a eles. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado por eles. Abençoa a Bárbara, abençoa seus professores. Que eles possam amar Jesus de todo o coração. E obrigado porque nessa pequenina conversa que eu tive com eles, eles puderam responder. Eles souberam quem era Abraão. Eles souberam quem era aquele que era o prometido. Obrigado, afinal, que a nossa equipe infantil está fazendo um belo trabalho e que os pais também estão fazendo um belo trabalho. Obrigado por isso. Continue marcando a vida dos nossos filhos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tem que fechar o olho na hora de orar, José. Quem disse isso? A Bíblia? Ninguém disse isso. É verdade, você pode fechar se quiser. Mas vamos lá. Criou uma mania de orar de olhos fechados, né? Se eu soubesse pregar do jeito que eu estou ensinando as crianças, seria bem bacaninha, né? Acho que eu posso ser professor de escola dominical. Vamos lá. De crianças. Gálatas 3, de 1 a 10. Eu vou falar sobre confiar na lei. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Para mim, essa série tem sido uma série das mais belas que eu estou fazendo. Por quê? Porque ela está me libertando de muitas coisas. Tinha coisas que até hoje eu não sabia, que eu não entendia. E isso está transformando tanto o meu coração, que às vezes quando eu vou pregar para vocês, eu nem sei se eu vou saber explicar para vocês até mesmo aquilo que eu estou aprendendo. Então, eu cheguei aqui com a perspectiva de vou terminar a série de Gálatas hoje, e eu vou começar uma outra série, e depois eu faço a parte 2 da série de Gálatas. Mas eu ainda vou pensar sobre isso. Por que eu estou falando isso? Justamente porque todos os problemas que a gente enfrenta, esses problemas pessoais e práticos, eles são são questões teológicas. Quanto menos vocês souberem teologicamente, menos vocês vão saber enfrentar a vida. Menos. É por isso que a gente tem tanta gente tomando decisão errada na vida, porque a sua vida teológica ela está muito mal alicerçada. Então, porque a teologia afeta a sua maneira de viver. E no meu caso isso está acontecendo. Algumas coisas que eu não entendo no meu próprio coração, na minha própria vida, enquanto eu estou estudando a carta aos Gálatas, estudando os estudiosos, aqueles que pensaram mais profundamente sobre a carta de Gálatas, tem coisas que eu estou dizendo, cara, então é isso. É por isso que eu
ando aqui. É por isso que minha vida aqui está assim. Então isso para mim tem sido uma coisa bem bacana. Hoje eu vou falar coisas que até eu não entendi direito ainda muito bem para vocês, para mim. Mas eu quero transmitir porque o pouco que eu entendi já está fazendo e já faz diferença na minha vida. Bem, vamos ler o texto e depois a gente pensa um pouco mais sobre isso. Gálatas capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Eu vou ler os pares, vou pedir que vocês leiam os ímpares. Todos enxergando aí atrás? Diz assim: ó Gálatas insensatos. Não, eu vou ler os ímpares e vocês os pares. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagre entre vocês, será que ele os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, a Escritura prediz que Deus justificaria os gentios pela fé, ele anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado por tua palavra. Ajuda-nos a entender a tua palavra. Aplica no nosso coração. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos. Muito obrigado, porque a gente está podendo lidar com o texto, que a gente está podendo entender uma carta inteira, por mais difícil que seja, o Senhor está falando ao nosso coração. Eu peço que, a partir disso, o Senhor salve a gente. E se tiver alguém aqui nesta noite que ainda não está vivendo a plenitude da fé cristã, justamente porque está vivendo pelas obras da lei, que o Senhor possa ajudá-los a entendê-los e abandonarem isso. Porque maldito é aquele que vive debaixo das obras da lei. Senhor, nós pedimos que a gente possa confiar na graça, no teu Evangelho, o que ele significa para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, quando a gente se torna um cristão, uma das primeiras frases que nós fazemos e dizemos é: cara, Deus me ama. Deus me ama completamente. E você começa a viver essa vida, aquilo que você passou a acreditar é que Deus te ama. Só que é muito comum pessoas que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e estão prestes a ser batizados, que dizem assim: eu só estou esperando, eu quero ser logo batizado, porque eu sei que toda a minha vida vai mudar. E eu vou hoje tentar explicar para você que não é bem assim. Não é bem assim. Você se torna uma nova criatura, é verdade. Mas deixa eu explicar porque o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui algumas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez muitos de vocês possam estar dizendo: eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, eu creio que Ele me ama de todo o coração, mas até hoje, como cristão, eu ainda tenho tendência a guardar rancor.
até hoje eu não consigo perdoar minha sogra. Eu não consigo ficar mais humilde. Eu não consigo manter a minha honestidade. Eu ainda tenho problemas de raiva. Eu ainda tenho problemas de medo. Eu ainda tenho problemas com autocontrole. Você diz, eu sei que eu sou aceito. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Ele me perdoa. Mas o problema é que eu não consigo ir além disso. Eu me batizei. E eu achei que quando eu me batizasse, a minha vida simplesmente seria completamente diferente. Mas eu ainda não consigo perdoar minha sogra. Eu ainda não consigo perdoar um amigo meu. Eu ainda tenho problema de autocontrole. Eu ainda vejo pornografia. Eu não ando, a minha vida não anda. Eu quero crescer em Cristo, mas eu ainda não sei como fazer isso. Porque ainda que eu saiba que Deus me ama, que Ele me perdoa, como é que eu consigo ficar mais humilde? O que eu faço para perdoar minha sogra? O que eu faço para lidar com os meus medos? O que eu faço para lidar com meus problemas de descontrole? Como eu ando, como eu fico mais honesto, como eu fico mais forte, como eu consigo ter mais amor de Deus? Como que eu posso andar mais na presença de Deus? Como é que eu consigo seguir em frente? Eu já sei que Deus me ama. Todos os dias eu participo do sacramento da Imperiados. E todos os dias eu ouço e entendo que Jesus Cristo me ama. Como que eu faço, então, para seguir em frente? Porque até hoje eu luto com essas coisas. Eu lido com essas coisas. Paulo vai nos dar uma resposta radical. Alguém passa por isso aqui? Não precisa levantar a mão, não. Paulo vai dar uma resposta para a gente radical. Nos versos 2 e 3, que são os versos que nós vamos mais trabalhar hoje nesta noite. Quando eu falo que é radical, eu estou falando radical porque não é fácil compreender o que eu vou falar e o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Na verdade, não importa o que eu falo, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, especialmente porque Paulo está dizendo que aos Gálatas que da mesma maneira que você começa na vida cristã, é da mesma maneira que você lida com esses problemas que você não está conseguindo lidar. Então é isso que o apóstolo Paulo está fazendo e falando para nós. Paulo diz que você não pode crer em Jesus Cristo. Você precisa entender que quando você crê em Jesus Cristo pela fé pela primeira vez, você não pode mudar o jeito de si para que você tenha as coisas e vença as coisas que estão te trazendo problemas. Não tem assim, você crê em Jesus Cristo pela obra que Ele fez na cruz do Calvário, Ele te ama, e depois você vai com outro modo. Eu estava lá quando eu criei em Jesus Cristo, eu estava no nível A, agora eu preciso ir para o nível B. Isso não existe no cristianismo. Você vê isso em muitas comunidades, mas isso não é real. O Evangelho não é isso. Paulo está dizendo que você da mesma maneira que você crê em Cristo para ser o seu único e suficiente Salvador, é da mesma maneira que você avança na sua fé cristã. É da mesma maneira que você cresce em Jesus. Então, a gente não crê em Jesus, de repente a igreja vai arrumar um jeito de você se tornar um cristão melhor. Isso não é real. O que nós vamos te fazer com você é capacitar você para outras coisas. Mas nós não podemos tornar você um cristão melhor. Porque é da mesma forma como você começou, é que você deve continuar vivendo em Cristo
dependendo tão somente da cruz do Calvário. Então, nos versículos 1 e 2, Paulo está contando aos Gálatas, lembrando aos Gálatas como eles se tornaram cristãos. Olha o que Paulo diz no próximo verso. Ele diz assim: diante dos seus olhos, Jesus Cristo foi claramente retratado como crucificado. Eu falei isso na semana passada. Vocês receberam o Espírito pela observância da lei ou crendo no que ouviram? Esse é o retrato que Paulo diz. Olha, foi assim que vocês começaram a crer no Evangelho. Vocês lembram disso? Paulo está mostrando para ele. O que ele está dizendo? Paulo está dizendo: eu preguei a Jesus para vocês. Eu preguei que ele foi crucificado por vocês. E vocês, quando ouviram a mensagem, vocês pararam de confiar na obra da lei e começaram a confiar tão somente em Jesus Cristo e descansar em Jesus Cristo. No versículo 6, que a gente vai daqui a pouco caminhar, não está ali ainda, Paulo vai falar sobre Abraão, vai apontar para Abraão. E Paulo vai dizer que Abraão creu e isso foi-lhe creditado como justiça. Então, o verso 6 do texto que a gente leu hoje, o texto básico, ele está apontando para Gênesis capítulo 15. E eu vou ler para você o que Paulo estava apontando. Olha o que ele diz, por favor. Gênesis 15. Não, esse é o chamado de Abraão. É isso que o verso 6 está apontando. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar esta terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou pelo meio e pôs as metades uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Verso 12. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, e será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Verso 17. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. É isso que Paulo, no verso 6 de Gálatas, está apontando para esse episódio de Gênesis capítulo 15. Então, é nesse episódio de Gênesis 15 que Paulo está tentando explicar para os Gálatas o que significa ser cristão. É isso que Paulo está fazendo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Abraão creu em Deus. Agora, é muito importante uma expressão que Paulo usa, e eu quero fazer com que você entenda, é que Paulo aponta para quando Abraão creu em Deus, não que Abraão creu em Deus, tão somente. Essa aqui é uma coisa muito importante. Então, isto é, o que faz de vocês um cristão não é simplesmente crer em Deus. É isso que é importante para a gente ver. Talvez você esteja aqui, e você está aqui dentro da igreja, simplesmente porque alguém um dia falou para você assim: ah, Deus te ama, beleza. E você diz: então comecei a acreditar. Mas acreditar em quê? E isso aqui é uma coisa extremamente importante. Ser cristão não é você ter uma crença geral em Deus. Porque qualquer pessoa de fora tem uma crença geral em Deus. Qualquer pessoa de fora acredita que Deus é bom. Qualquer pessoa de fora acredita que Deus cuida. Qualquer pessoa de fora acredita que Deus é um ser que sempre está protegendo você.
Quantos não cristãos vocês veem orando na hora do almoço? E agradecendo a Deus pelo alimento. Então, o que faz de você um cristão não é apenas acreditar em Deus, porque ele crê em Deus, mas o que é importante é que Paulo aponta para quando Abraão creu em Deus. Isso para mim é muito importante. Isto é, Abraão creu em uma mensagem. Há algo que você precisa crer, que precisa ser específico com relação à sua vida. Então, Abraão creu em Deus porque ele recebeu uma mensagem muito específica da parte de Deus. O versículo 8 de Gálatas, o versículo 8 de Gálatas 3 nos diz que este era o Evangelho, isto é, que Deus estava dando o Evangelho a Abraão. Então, Abraão creu em Deus porque ele recebeu uma mensagem extremamente específica. Isto é, Abraão, olha o seguinte: a partir de você, eu vou salvar o mundo inteiro. Você será o pai de muitas nações, e a partir de um descendente seu, eu vou salvar o mundo inteiro. Isto é, Deus está dizendo para Abraão o seguinte: a salvação de vocês, a salvação do meu povo não vai acontecer por meio das realizações deles. Deus está dizendo para Abraão que a salvação acontecerá a partir de uma intervenção dele. Eu te darei um descendente que salvará todo o meu povo, que salvará todas as nações. Eu enviarei. Eu vou fazer isso acontecer. Isto é, o Messias prometido virá e salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que Abraão creu em Deus. Por isso que Paulo não aponta, simplesmente diz: e Abraão creu em Deus. Paulo diz: não, quando Abraão creu em Deus. Quando Abraão creu em Deus foi quando ele recebeu uma mensagem do Evangelho. É como você está aqui hoje e você está entendendo que você não pode se salvar, que não há uma mínima possibilidade de você fazer a sua vida mudar por si mesmo, que só Jesus Cristo pode fazer isso por você, e você crê nisso, que é uma mensagem específica no seu coração. Ele salvou você. Então o que Deus está dizendo a Abraão é que eu vou mudar a história da humanidade a partir de uma pessoa só, de um descendente. Então, o mundo não será salvo pelas conquistas das pessoas, mas por uma intervenção divina. O mundo não será salvo pelo que as pessoas vão fazer, mas por meio de uma expiação através de uma pessoa só. E o texto diz que então Abraão creu. Creu nessa mensagem. Então, por isso que eu falei para as crianças, quando Paulo diz que então foi creditado justiça a Abraão. O que é a palavra creditada? Por que esse termo é importante para vocês? A palavra acreditada é uma palavra grega contábil. Por isso que eu falei da conta bancária para as crianças. Isto é, você recebe um dinheiro na conta, mas não é teu. Você não roubou, você não trabalhou, você não fez nada para ter, mas está lá R$1 milhão na sua conta. Isto é, aqui nos é dito que Abraão, quando creu na mensagem de Deus, ele imediatamente se torna justo. Isso foi creditado a ele. Agora, é importante que vocês entendam que ele foi considerado justo, sem sequer ter trabalhado por isso, mas toda a justiça de Cristo foi transferida para Abraão. Porque lembra que em Gálatas vai dizer que o Evangelho converge todas as ideias. Então foi creditada para a conta de Abraão e tudo ficou no nome de Abraão. Isto é, significa que Deus começou a tratar Abraão como justo, e quando Deus trata
Abraão como justo, ele se torna um cristão. É aqui que ele faz comigo e ele assim faz com você. Até aqui, grandes obviedades. Muitas obviedades. Agora, se você pegar o verso 6 ao verso 8, especialmente o verso 6, e você juntar com o verso 1 e 2 do texto que nós lemos, Paulo diz que quando você se torna um cristão, você para de confiar na lei. E quando você parou de confiar na lei, é quando você diz a Jesus e este crucificado. Isto é, você entendeu completamente a mensagem da cruz. É quando você se torna um cristão. E aí Paulo diz que você recebe uma justiça imputada. Preste atenção nisso. Justiça imputada, mas não justiça transmitida. Justiça imputada. Você não se torna bom. Você não se torna amoroso depois que é batizado. Você não fica bem. Você não se torna uma pessoa altruísta depois que se batiza. Você é considerado bom. Você é considerado altruísta. Você é considerado amoroso. Você é considerado perfeito. Você é considerado belo diante de Deus, mas você não se torna belo depois do batismo. Aqui é o grande problema. É nisso que eu quero tratar. Como é que isso acontece? Porque a grande parte de pessoas que se batizam, eles dizem que quando eu me batizar, eu sei que essas lutas que eu estou enfrentando, meu caráter fica ruim, é isso, aquilo, tudo vai mudar. E eles se batizam. E eles percebem que isso continua lá. E eles percebem que eles têm que continuar lutando contra isso. E as pessoas percebem que vão continuar lutando com muitos problemas que têm. Percebem que antes de ser cristão tinha problemas em perdoar, mas se tornam cristãos e continuam com problemas de perdoar. Porque de alguma forma, algumas pessoas acreditam que a justiça do Evangelho lhe foi transmitida e não imputada. Se a justiça fosse transmitida, sim, vocês seriam de fato, depois do batismo, se você não consegue perdoar, você imediatamente conseguiria perdoar. Agora deixa eu te perguntar, quantos de vocês são cristãos aqui? Quantos anos vocês são cristãos? Quantas vezes vocês não perdoaram alguém? Hein? Porque a justiça não foi imputada, não foi transmitida, a justiça foi imputada. Calma que eu não me chamo de herege ainda, eu vou explicar isso. Olha como é que isso acontece. Verso 1, próximo verso, por favor. Diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Isto é, ele está falando que foi pregado o Evangelho diante dos olhos das pessoas. É óbvio que Paulo nunca esteve na Ásia, nem na Galácia. Paulo não Jesus Cristo. Ele nunca esteve lá, nunca foi na Galácia. Mas Paulo diz que diante dos olhos de vocês, Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Paulo está dizendo, vocês viram isso, mas eles nunca viram Jesus lá. Porque Jesus nunca esteve na Ásia, nunca esteve corporalmente lá. Paulo então está falando de uma pregação, mas ele fala dos olhos. Então aqui é uma coisa muito importante. Embora eles não puderam ter visto Jesus fisicamente, a gente precisa entender que a Bíblia usa uma linguagem sensorial sempre que nós passamos do conhecimento intelectual para a crença do coração. Aqui é uma coisa, eu já tenho falado sobre isso. Quantos lembram da história de Jó aqui? Lembra? Jó passou pelo que passou? Lá no capítulo 42 ele diz, o que ele diz? Eu só te conhecia de ouvir
Mas meus olhos, hoje, será que eles não Deus? A única coisa que Jó viu foi um redemoinho no ventre de uma ventania. Por que Jó diz que viu, então, hoje meus olhos te veem? É porque realmente aquilo que ele conhecia de Deus desce para o seu coração profundamente. Então, provavelmente, Paulo está falando da mesma coisa em Romanos capítulo 7, quando ele diz: eu sempre conheci o mandamento não cobiçarás, até que um dia o mandamento veio e eu então morri. Aí ele diz assim: então eu vi de fato a minha devassidão. Então eu vi de fato quem eu era. Isto é, eu ouvia o mandamento, estudei o mandamento inúmeras vezes, não cobiçarás, mas teve um dia que eu vi esse mandamento na minha própria vida. E eu percebi que eu era um pecador, que eu cobiçava. Então eu morri, porque isso veio ao meu coração. Efésios 1,18, por exemplo, ele diz, não está aí, Paulo ora para os cristãos de Efésios, para que os olhos dos seus corações sejam o quê? Abertos, iluminados. Mas eles já conheciam a palavra, eles já eram cristãos, eles já participavam da igreja. E Paulo pede para que os olhos do coração deles sejam o quê? Iluminados. Iluminados para quê? Para que eles conhecessem a esperança, para que eles entendessem a esperança do Evangelho e o poder da riqueza das suas esperanças. Se eu perguntar para vocês aqui, quantos conhecem a esperança que há em Cristo Jesus? Vocês estão igual os irmãos de Éfeso. Eles conheciam a esperança que há em Cristo Jesus. Mas Paulo ora para que os olhos do entendimento deles sejam abertos, para que ele de fato possa ver a esperança que há no Evangelho, o poder da riqueza da esperança fazendo efeito na vida deles. Entende a diferença? Então, não era mais um conceito, atinge o coração, muda o coração. E foi assim que eles se tornaram cristãos. Mas como é que você se torna um cristão? Segundo Paulo, você obtém fatos sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você para de confiar em qualquer obra da lei e você começa a confiar tão somente em Jesus. Quando isso é cravado no seu coração, a Bíblia diz que você foi transportado para um reino de fé, para um reino novo, para algo completamente diferente. E por isso que a Bíblia diz que você recebe uma justiça que é imputada. Imputada. A grande questão é: quantos sabem que Deus te ama? Bom, eu gosto de pentecostais. Vocês não gostam de ser pentecostais, não? Qual é o problema? É a Bíblia é completamente pentecostal. Amém? Quantos sabem que Deus te ama? Amém? Fala para elas amém. Amém, isso. É porque alguns de vocês ouviram lá na internet: eu não gosto do pastor que manda fazer isso, fazer aquilo. Eu não só estou falando isso com vocês. Estou perguntando quantos sabem que Deus ama vocês. Amém? Beleza. Isso é confortável para o teu coração? Isso te tranquiliza? Isso te dá paz? A questão é: e quando isso parece não estar ajudando você? E mesmo que você saiba que Deus te ama, mas isso parece que não está fazendo diferença na tua vida. Não está ajudando você hoje. Até hoje você ainda não consegue entender isso. Porque você pode estar aqui hoje perguntando assim: eu sei que Deus me ama, mas a questão é: como eu me torno semelhante a Ele? Como eu me torno semelhante a Jesus Cristo? E aí o que a gente faz? A gente fica nessa crise, porque você começa a dizer: Deus me ama, mas eu continuo saindo segunda-feira e fazendo besteira.
Deus me ama, mas eu continuo ainda lidando com coisas de forma enganosa na minha vida pessoal. E você fica assim, pastor, parece que esse Deus me ama, eu sei que Ele me aceita, eu sei que Ele me perdoa, mas parece que isso não está fazendo muito sentido no meu próprio coração. Porque essa é a questão. Porque aí você começa a se perguntar, como eu me torno então semelhante a Jesus Cristo? Como eu posso viver de uma forma diferente a partir daquilo que eu sei que Deus me ama? Sabe o que quase todo mundo faz? Talvez vocês façam, eu fiz por muitos anos na minha vida, é que nós acreditamos que somos justificados pela fé, mas nós passamos a crer que para ser santificados nós temos que trabalhar muito duro para ser santos. E aí nós começamos a cometer um erro dos mais crassos diante das Escrituras. Quantos anos da minha vida eu vivi lutando para me tornar uma pessoa santa? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Veja que o cristianismo contemporâneo é muito estranho e bizonho. Quantas vezes você lutou para ser santo em uma área que você não conseguiu? Ninguém quer falar, né? Depois que a igreja vira teatro, meu velho, ninguém mais fala dos seus pecados. Eu vivi a minha juventude inteira, os jovens que estão aqui, e grande parte da minha vida adulta lutando por isso. Tem coisas que eu abominava na minha própria existência, e que eu, quando olhava para Deus, eu dizia, não é possível que eu seja cristão. Alguém já falou isso? Alguém já fez isso? Não é possível que eu seja cristão. Então, qual é a questão? Eu sei que Deus me ama, mas eu luto a vida inteira por algumas coisas na minha vida e eu não me consigo, porque eu tento ser santo e eu não consigo. Eu tento vencer algumas coisas e não consigo. E aí eu faço a pergunta, como que eu resolvo o problema? Por exemplo, para perdoar a adolescente. Eu não tenho nenhum problema com a adolescente, é só uma ilustração aqui. Vocês sabem disso. Como eu resolvo o problema para perdoar minha sogra? Como eu resolvo o problema para eu perdoar alguém? Pastor, eu sei que Deus me ama e eu sei o que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo. Eu não sei lidar com isso. Como que eu supero isso? A maioria das pessoas, sabe como que vão responder a isso? Começando a se esforçar que nem maluco. Vamos fazer jejum. Não que seja rápido o jejum. Vamos orar mais do que orar. Vamos fazer campanhas. Vamos fazer inúmeras coisas. Vamos fazer inúmeras coisas que parecem ser belas, que parecem ser boas. E aí, quando as pessoas dizem, pastor, esse ano a minha vida vai mudar. Eu vou ser santo de uma vez por todas. Eu vou fazer de tudo para ser santo. Eu vou me esforçar nunca. Paulo, se estivesse no meu lugar, diria para vocês, pare com isso. Pare de querer se esforçar para se tornar santo. Pare. Paulo diria para vocês, não façam isso. Olha o que diz o verso 2, para que você entenda o que Paulo está querendo dizer. Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então o que Paulo está dizendo? Eu já falei isso um pouco sobre isso algumas semanas atrás. Que a maneira de como você se tornou cristão, isto é, te livrar da justiça pelas obras, você se torna cristão se livrando das justiças pelas obras,
Paulo diz que da mesma forma que você parou de confiar na lei e creu em Jesus Cristo, você confiou em Cristo. Então, da mesma maneira, você precisa, é isso que você precisa fazer, é voltar a confiar em Cristo plenamente, para que você se torne completamente santo. Então, se você disser assim, pastor Paulo foi o pastor de você, pastor Cláudio, esse ano eu vivi uma vida não muito boa cristã. Esse ano eu vou fazer de tudo para mudar. Paulo chegaria para você, para com essa besteira. O que você precisa fazer, lembra uma mensagem lá do Apocalipse? Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar para a cruz. Você precisa voltar para Cristo. Só assim vocês então vão mudar. Da mesma forma que você começou, é da mesma forma que você vai ser santo. E aí Paulo continua, ele vai dizer, o que ele vai dizer? Próximo texto, por favor. Você é tão tolo, depois de começar com o Espírito, você está agora tentando alcançar seu objetivo pelo esforço humano. Isto é, vai querer ser santo simplesmente achando que se jejuar 10 horas isso vai se tornar santo? Eu não sou contra jejum, deve jejuar, mas não para isso. Eu vou ler 10, eu leio 1 hora a Bíblia, vou ler 3 horas a Bíblia para me tornar santo. Paulo fala, para com isso não vai te tornar santo, não vai pelo esforço humano. Calma que eu não sou herege. Calma aí. No verso 5, você precisa olhar para o versículo 5 junto com o versículo 2. O verso 5 está no tempo presente. Isso faz toda a diferença no que Paulo vai dizer. Olha o que ele diz no verso 5. Ele diz o seguinte, por favor, verso 5. Aquele que lhes concede, ele está usando uma expressão no tempo presente, não é aquele que concedeu. É aquele que lhes concede o Espírito e que o que? Isto é, aquele que é capaz de fazer que você que não consegue perdoar, operar um milagre para você perdoar. Aquele que opera milagres entre vocês, será que ele os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que se você está tendo problema de autocontrole, se você não está conseguindo controlar seu apetite sexual, se você está tendo problemas para perdoar alguém, se você está lutando para superar um problema na sua vida, Paulo está dizendo, a única maneira de você superar isso sempre será pela fé. Sempre pela fé. Isso muda a minha vida completamente. Sempre será pela fé. E se você experimentar o que o apóstolo Paulo diz de viver pela fé, você vai ver que milagres vão começar a acontecer na sua vida. Aquilo que você lutou a vida inteira para mudar e fez de tudo para mudar e não conseguiu, pela fé, um milagre acontece. É isso que você precisa entender. Então, é exatamente da mesma maneira que você começou. Então ele está dizendo o seguinte, que a única razão pela qual o Espírito de Deus está operando na sua vida e fazendo milagres na sua vida é porque você continua crendo pela fé. No exato momento que você tentar, pelos seus esforços, mudar, os milagres param de acontecer. O que você vai ter é o que a gente chama de uma mudança momentânea, vai levar 10 dias. Quanto já que mudou 10 dias e depois voltou tudo ao normal, ao como era antes? É justamente por causa disso. O apóstolo Paulo está dizendo que é sempre pela fé. Você tem que continuar
tendo a obra de Jesus Cristo graficamente diante dos teus olhos. Ele tem que estar diante do teu coração o tempo todo. E aí talvez você pergunte, mas pastor, como é que isso acontece? Como que eu posso fazer isso? Eu vou voltar aqui para a questão do perdão, porque eu estou adorando falar que eu tenho que perdoar minha sogra. E ela veio encucada com isso. Mas Paulo está apontando que a questão do perdão é uma questão primária do cristianismo, né? Nós fomos perdoados. Então, se você confiava na lei, ou se você confia na lei ainda, é óbvio que eu estou dizendo, gente, eu digo uma coisa, os cristãos observam a lei, eles só não confiam na lei. A gente continua obedecendo, tá bom? Não estou pensando um herege para vocês. Então, o que Paulo está dizendo é que se você não está, não é assim, Paulo quando ele está falando aqui sobre a mudança na sua vida, ele não está traçando o ponto aqui do infringir ou não infringir a lei. Para Paulo, não importa nesse ponto aqui. Porque às vezes a gente só ouve o pregador dizendo assim, se você não fazer isso, vai acontecer isso. Então Paulo não está tratando aqui do problema do infringir a lei ou do você obedecer a lei. Não é esse o ponto que Paulo está tratando. O que Paulo está tratando aqui é óbvio que você tem que obedecer a lei. Mas Paulo está dizendo que todos os que confiam na lei estão debaixo de maldição. Mas ele não está falando de punição. Todos os que confiam na lei estão debaixo de maldição. Por que ele está dizendo isso aos cristãos? Porque quando você confia na lei, é como se existisse uma maldição sobre vocês. Sobre mim, se eu confiar na lei. Então, por isso que a gente ouve o tempo todo, eu sei que eu sou cristão, eu sei que Deus me perdoa, mas eu não consigo perdoar. Eu não consigo mudar. Ou alguém diz assim, eu tenho um rancor terrível de uma pessoa que eu não consigo tirar isso do meu coração. Eu não consigo. Eu sei que Jesus me ama, mas eu não consigo me livrar desse rancor. Então Paulo vai dizer, eu vou repetir para você precisa voltar para a cruz. Isso tem que ser pela fé. Esse rancor só vai cair quando você voltar às obras de Cristo na cruz pela fé. Não adianta você dizer, eu sou cristão, tenho que perdoar. Ou eu sou um cristão, eu não posso ter esse rancor. Os cristãos contemporâneos criaram muitos clichês. Isso é uma realidade. Então Paulo diz, então o que Paulo está dizendo? É que se você não voltar várias vezes para a cruz, você vai enfrentar muitas maldições. Não estou falando de punições infligidas a você. Não é disso que Paulo está falando. Tem que repetir isso muitas vezes. Então, Paulo está dizendo o seguinte, quando você está aqui há 10 anos, há 20 anos, há 15 anos, há 5 anos, que até hoje luta e não consegue perdoar e não consegue mudar alguma coisa que é importante na sua vida, Paulo diz, é porque ainda você confia na lei. Porque em parte a sua vida ainda tem a confiança na lei. Você sabe que você é amado, você sabe que você é aceito, mas você não olhou para a cruz da maneira que você tem que olhar. Então o que Paulo está dizendo é que e ele diz no verso 3 que vocês começaram assim porque estão querendo fazer agora de outro modo. Então o que Paulo está dizendo é que quando você diz assim, eu sei que Deus me perdoa, você está falando sobre a injustiça imputada. Eu sei que Deus me perdoa, mas quando eu digo eu não consigo perdoar, eu não consigo superar a culpa, eu não consigo isso, aquilo, eu já tive algumas pessoas aqui chegando para mim e falando assim, mas Cláudio,
eu venho conversar com você e toda vez que eu venho falar sobre esse momento que eu estou passando, que eu não consigo lidar com aquele irmãozinho ali, ou aquela pessoa lá, eu sei que você me diz que eu preciso olhar para Jesus, eu sei que você me diz que eu preciso entender o que Jesus Cristo é na minha vida, mas eu não consigo mudar, eu não consigo ter um outro sentimento por essa pessoa. Eu vou dizer assim, mas é óbvio. Porque ainda que você entenda que você recebeu uma justiça imputada de Jesus, você ainda confia na lei. O teu Salvador ainda é a lei. Por que normalmente a gente não consegue perdoar uma pessoa? Porque normalmente nós queremos ter o que ela fez conosco. É muito comum isso acontecer. Quando você não consegue perdoar alguém que fez algo a você, você não consegue perdoar justamente porque aquilo que ela fez, em parte, é aquilo que você deseja. Então Paulo vai dizer que se tiver algo além de Jesus Cristo que você precisa ter, se tem alguma coisa além de Cristo no teu coração, essas mudanças não vão acontecer, porque você continua sendo justificado, salvo pelas obras da lei, e ela funciona como uma maldição. Uma maldição. Deixa eu ir para o meu final para que você entenda. Paulo está dizendo que normalmente quando eu não consigo me perdoar, por exemplo, ou eu não consigo perdoar, é porque você tem um outro tipo de justiça. Você tem uma outra forma de justiça. E Paulo diz que essa é a justiça pelas obras. Paulo está dizendo que que quando você diz eu não consigo, é porque Paulo está dizendo assim, embora você não diga, você diz assim, eu tenho uma outra forma de me tornar justo. Eu sei que o que eu estou falando é difícil de entender pra caramba. Mas quando você diz que você não está conseguindo perdoar, é porque você está precisando de uma aprovação de um outro lugar. De uma outra coisa. Há algo que traz justiça ao seu coração. Então, até que você comece a, como diz Paulo, olhar para Jesus Cristo de novo, você não vai conseguir crescer como cristão. Por isso que a gente tem inúmeros cristãos, ano após ano, fazendo treinamento, ano após ano, fazendo encontros, ano após ano, estudando certas coisas para que eles possam lidar com esses dramas internos. Quando a única coisa que Paulo fala é que você precisa voltar a olhar para Jesus da mesma forma que você olhou para ele no primeiro dia da tua conversão. Você precisa voltar a viver pela fé. Então você tem que olhar voltar a olhar para Jesus, que eu sempre digo, e simplesmente dizer para Jesus, é só disso que eu preciso. Eu só preciso de você e de mais nada. Então, Paulo diz que seu problema, aquilo que você está enfrentando e não consegue mudar na sua vida, é justamente porque você não está olhando para quem deve olhar de verdade. Eu vou terminar com um exemplo, meu tempo já se foi. Vocês lembram do episódio de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado? Diz o texto, diz a história, que quando Estevão estava prestes a ser executado, e ele não deveria ter sido executado,
ele estava diante de um tribunal injusto, ele estava... houve um erro judicial enorme, ele ia ser apedrejado injustamente, sem o mínimo sentido. As pessoas estavam dizendo que Estevão era um herege, que ele estava falando heresia, estavam dizendo que Estevão era uma pessoa inominável, uma pessoa das mais terríveis possíveis, e de repente ele começou a ser apedrejado. Talvez esse seja o exemplo que eu possa mais fazer você entender. E diz o texto que quando ele olha para o céu, e ele diz o seguinte assim, não está aqui no telão, não botei, ele diz assim: vejo o céu aberto e vejo Jesus Cristo em pé à direita de Deus. Vocês lembram? Lembram disso? Eu vejo os céus abertos e vejo Jesus em pé à direita de Deus. Gente, eu quando comecei a estudar isso aqui, eu falei, caraca, isso aqui é maravilhoso isso que o texto está dizendo. A expressão de pé. A gente precisa entender o seguinte: na maioria dos lugares na Bíblia, onde Jesus é mostrado, a Bíblia mostra sempre Jesus sentado, porque no Antigo Oriente, estar sentado era um sinal de autoridade. E isso aqui, para mim, foi uma coisa fascinante. Sentar, por isso que a Bíblia descreve Jesus como aquele que está sentado à direita de Deus, à direita do Pai, a Bíblia diz. Então, normalmente, quando a Bíblia descreve Jesus, por causa da autoridade dele, ele descreve Jesus como aquele que está sentado à direita de Deus ou à direita do Pai. Então, para Jesus estar em pé, ou de pé, no episódio de Estevão, significa que estar de pé no Antigo Oriente é que Jesus se levantou porque Jesus está diante de um tribunal. Ele está regendo aquele tribunal. Ele está coordenando aquele tribunal. Isto é, Estevão estava sendo julgado injustamente pelos seres humanos, dizendo que ele era um herege. Mas Jesus, quando ele está sendo morto, ele olha para o céu e vê Jesus de pé, como se Jesus estivesse dizendo: eu sou o verdadeiro juiz. Eu sou o verdadeiro juiz. Eu é que julgo vocês. É a minha justiça sobre vocês que importa. E o texto então vai dizer que ele está de pé diante do tribunal. Isto é, ele está de pé como o sumo sacerdote de Estevão. Ele está de pé porque, na verdade, ele está de pé porque é isso que o episódio de Estevão aponta como o sermão daquele momento. Então Estevão diz: vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus, e seu rosto é como o rosto de um anjo. Diz o episódio. E diz o texto que enquanto então ele estava sendo apedrejado, quando ele estava sendo apedrejado, Estevão simplesmente, quando ele estava prestes à sua morte, ele diz o quê? Quem lembra? Perdoa-te. 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 Vamos ficar com o episódio de Estevão. O texto diz então, e a gente precisa, na verdade, fazer a pergunta: por que Estevão então perdoou esses irmãos, essas pessoas? Por que ele foi capaz de fazer isso? Estevão não disse assim: eu sou um discípulo de Jesus Cristo, por isso eu preciso falar que eu vou perdoar. Estevão não disse assim: eu sou um servo de Deus, por isso eu vou falar que é preciso perdoar. Eu sou cristão, então eu vou perdoar. Eu tenho que perdoar. Eu odeio essas pessoas, eu odeio a minha sogra, mas eu tenho que perdoar a minha sogra.
Eu tenho que perdoar meus amigos, eu tenho que perdoar. Eu sou um cristão e eu tenho que ter então a força e a altivez de poder perdoar. Estevão não. O texto diz que Estevão tinha Jesus diante dele. Diz o texto que e para mim é uma coisa fascinante nesse episódio, que Estevão não olhou para o céu porque viu Jesus no céu. Não, diz o texto que ele olhou para o céu e então viu Jesus. Ele não viu Jesus e olhou para o céu. O texto diz que ele olhou para o céu e então ele viu Jesus. E para mim, aí é a minha dedução do que eu estou fazendo isso. O que ele fez foi perceber que, embora as pessoas aqui embaixo estivessem condenando ele, tratando como um herege, tratando como um criminoso, diante do tribunal de Cristo, ele era inocente. Porque o próprio Filho de Deus o declara inocente, ficando em pé para receber. Então, para mim, e aí por isso que o texto vai nos mostrar, é que Estevão é recebido e vai ser recebido pelo Rei da Glória, completamente absolvido e completamente justo, porque ele percebe que aquele que fica de pé diante dele é aquele que pagou a dívida dele, aquele que o tornou santo e aquele que o tornou justo. E é por isso que ele então pode olhar para o céu e ver Jesus, e então eu vejo o rosto dele como um rosto de nós. Como nós vamos vencer os problemas que a gente está tendo? Da mesma forma. Vocês vão viver, eu vou te dizer, você pode ter uma coisa para mim. Mas vocês vão viver a vida inteira lutando para mudar algumas coisas na vida de vocês. Enquanto quiserem fazer isso, o esforço próprio nunca conseguirão. Precisamos voltar a olhar para Jesus. E olhar de novo para Ele, que está à destra do Pai. Destra do Pai. E aquele que é o justo juiz, que julgará as nossas causas. E como diz o apóstolo Paulo, aquele que operou milagres em você, por meio da fé, e opera milagres. Então, para mim, quando eu aprendi isso, e outras coisas que eu estou aprendendo, eu tenho uma desistência plena em querer me tornar santo. Por mim mesmo. Por mim mesmo. Você diz, o que você faz, pastor? Eu oro, eu leio a Bíblia. Ah, mas isso não é para você se tornar santo, não. É porque isso mostra que eu sou filho dele, que eu pertenço a ele, e porque eu sei que aquele que começou a boa obra, ele completará. Não creio, meus irmãos. Talvez você esteja aqui lutando contra a pornografia, talvez você esteja aqui lutando com a questão de perdão, e você tem gente que quebra o computador, tal, faz um monte de coisa. Às vezes é legal você tomar uma vestida. Eu nunca quebrava um computador, mas ou notebook, né? Mas na verdade o que eu faria, o que eu tenho aprendido e que tem feito todo sentido na minha vida, é que eu preciso voltar de novo a olhar para Jesus. E eu preciso vê-lo diante dos meus olhos. E Paulo diz, quando eu o tiver diante dos meus olhos, milagres vão começar a acontecer na minha própria vida. Aí você vai perceber que aquilo que você lutava não luta mais. Que você foi realmente, plenamente liberto. Vamos orar? Chamar os nossos músicos, chamar os meus irmãos para nós passarmos para o sacramento. Paulo diz que todas as vezes que você deixar de olhar para Jesus
você vai voltar a confiar na lei. Feche os seus olhos. Pense em tudo que você está lutando, seus dramas. Alguns de vocês já chegaram até a dizer assim, pô, não é possível que eu seja cristão e eu não consiga vencer isso. Eu já fiz de tudo para vencer isso, eu não consigo vencer. Paulo está dizendo para você, volta. Volta a olhar para Jesus. Você ainda está confiando na sua justiça. Você tem um outro Salvador que não sou eu. Volta a olhar para mim. E Paulo diz que quando você voltar a olhar para ele, você vai ver o quanto você está se tornando a imagem de Cristo. Talvez seja isso que você precisa aprender. Talvez seja isso porque Paulo disse que ele era o maior dos pecadores. Talvez seja isso. E Deus quer falar com você para que você definitivamente cresça como um cristão. Pare de confiar em você. Pare de achar que é você que vai fazer você crescer. Pare de achar que você é que vai vencer as suas lutas. Paulo está dizendo, só Jesus pode fazer você diferente. Continua tudo a mesma coisa. Ele foi o único que foi capaz, que pôde te libertar, e é o único que pode te santificar. Continua sendo sempre a mesma coisa. Pai querido, eu peço que o Senhor nos ajude a entender o que nós conversamos nesta noite, Senhor. Foi algo tão poderoso ao meu próprio coração, Senhor. E eu peço que o Senhor nos permitir continuar estudando o livro de Gálatas, que a gente possa aprofundar isso, entender realmente muito mais o que isso significa. Que a gente aprenda a trabalhar com os nossos corações, Senhor. Que a gente comece a fazer as perguntas certas ao nosso coração. Infelizmente, para os cristãos contemporâneos, eles acham que a única forma de mudar é a partir do fazer, da prática, e não do entendimento das suas motivações. E Paulo está nos ensinando, não é pela prática que vocês mudam, é pelo entendimento da motivação do coração de vocês. Então faz isso com a gente, Senhor, para que a gente possa ver que a única razão pela qual nos falta essa justiça transmitida é porque nós não estamos vivendo a alegria da nossa justiça imputada. É por isso que a gente não está vendo a nossa vida mudar. É por isso que a gente não está vendo os milagres acontecerem no nosso coração. É por isso que a gente continua sem conseguir perdoar. É por isso que a gente continua sendo infiel. É por isso que a gente continua sendo mal. É porque a gente não tem alegria. A gente perdeu a alegria da justiça imputada. A gente perdeu a plena alegria da justiça imputada. E por perder essa alegria da injustiça imputada, nos falta a injustiça transmitida. Nós não conseguimos ser livres. Nós sabemos que Deus nos ama, mas nós não conseguimos viver livres dos nossos dramas, dos nossos pecados, daquilo que nos assedia. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, por favor, que essa justiça transmitida, a gente possa experimentar ela, nos regozijando
na nossa justiça imputada. Que a gente, quando voltar a olhar para a cruz, a gente possa começar a experimentar as cadeias sendo rompidas, os nossos pecados sendo jogados por terra, o nosso ódio desmoronando e o amor crescendo dentro de nós. Os cristãos inverteram isso, Senhor. Nós perdemos isso de mente, nós porque nós estamos querendo ter uma justiça transmitida e esquecemos de nos alegrar com a justiça imputada. É por isso que a gente às vezes não consegue nem vir aqui na frente comer do pão e beber do cálice. É por isso que a gente não consegue, Senhor. Porque a gente parou de se alegrar com a justiça imputada. A gente parou de olhar para a cruz. A gente parou de olhar para o Evangelho. A gente parou de olhar para a beleza da Tua graça. Mas se hoje, quando nós virmos aqui na frente, e virmos olhando para essa justiça imputada, Senhor, eu quero crer, quero pedir que o Senhor faça milagres na nossa vida nesta noite. Que aquelas áreas da nossa vida, que estão como se fosse uma casa velha, como se fosse uma casa aos escombros, que o Senhor possa operar inúmeros milagres no nosso coração. Que a gente comece a ver, eu estou mudando, tem alguma coisa acontecendo com o meu coração. E aí você vai dizer, nós vamos descobrir, Senhor, é porque nós estamos comendo do pão de novo e bebendo do cálice de novo, e esse pão e esse cálice começou de novo a ser real na nossa vida. Porque talvez hoje alguns de nós possamos estar igual a John Wesley, que dizia, eu comi do pão hoje e bebi do cálice hoje, mas é como se eu não tivesse comido nada e bebido nada. Quantos cristãos estão assim, Senhor? Quantos cristãos estão comendo do pão e bebendo do cálice e como se nada estivesse fazendo? Como Wesley disse, não há vida, não há vida. Até que ele se alegrou na justiça imputada. Ele olhou para a fé de novo para o seu Redentor. Ele olhou para aquele que o ama desde antes da fundação do mundo. Até que ele de novo pôde dizer, eu fui de novo na minha congregação. Comi do pão e bebi do cálice. E eles estavam vivos. E eles estavam vivos. E eles estavam vivos. Ó Senhor, eu oro que o Senhor conceda a todos nós agora que o Senhor aplique em nossas vidas a partir da obra do Teu Espírito Santo, a obra imputada em nossos corações, para que, em nome de Jesus, nós comecemos a nos alegrar, Senhor, a nos alegrar com a justiça, Senhor, transmitida às nossas vidas, para que nós venhamos a começar a dizer, eu estou sendo tornado santo, eu estou sendo tornado santo. Faz isso conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode vir com o mesmo pão de Deus. Vocês vão tocar a música que a gente vai tocar agora. Espero que vocês vão
verdadeiro.